paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias e hoje nós vamos meditar no capítulo 9, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz o seguinte: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Meus queridos, nós estamos vendo no capítulo 9 do livro de Neemias o que é um verdadeiro avivamento. Porque nós estamos acostumados com alguns movimentos na igreja e que nós achamos que é um verdadeiro avivamento, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber o que é a essência do avivamento. Nós vamos ver aqui que quando Esdras ele faz a leitura da lei, conforme nós vimos ali no capítulo anterior, e o povo estava atento, e o povo recebeu, foram impactados com a palavra do Senhor, lida por Esdras ali, durante o momento de reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, meus queridos, nós vamos perceber que o verdadeiro avivamento é quando acontece isso que está registrado no capítulo de número 9. Porque aqui nos diz que se ajuntou os filhos de Israel com jejum, se ajuntou com pano de saco e traziam terra sobre a sua cabeça. Ou seja, todos olharam para aquilo que estava na palavra de Deus, olharam para si mesmo e viram o quanto estava aquém daquilo que Deus esperava. Então, eles olhando para si, eles se humilham diante do Senhor. E então, eles se colocam a lamentar, a chorar, a reconhecer diante de Deus o quão eles necessitavam da misericórdia do Senhor. Então o texto diz: e eles então se ajuntaram com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. Ou seja, se humilharam diante do Senhor. E o versículo seguinte vai dizer que, além deles fazerem isso, eles também se apartaram dos estranhos. Eles puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Ou seja, eles abandonaram os seus pecados, eles então se colocaram diante do Senhor, confessaram os seus pecados perante o Senhor. Está vendo o que é um verdadeiro avivamento? Um verdadeiro avivamento não é aquilo que acontece só dentro da igreja, não é aquilo que acontece só na hora do culto. Um verdadeiro avivamento, ele sai para fora das atividades da igreja e vai para a vida do indivíduo, gerando uma mudança no seu comportamento. Então eles dizem:
e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia. Ei, 1/4 do dia eles passaram lendo o texto sagrado. Sabe o que é isso? 1/4 do dia? Estavam falando que por um período de 3 horas, porque o dia, né, do amanhecer até o sol se pôr é em torno de 12 horas. Então, se é 1/4, 3 horas eles passaram lendo a palavra do Senhor, ouvindo ali a leitura da palavra, da lei do Senhor. E às vezes nós tiramos 3 minutos para ler a Bíblia. E olha que estes já são bem-aventurados, porque tem outros que se dizem cristãos que nem isso fazem. Mas 3 horas eles tiraram lendo a Sagrada Escritura. E a Bíblia diz que em outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o seu Deus. Ou seja, mais 3 horas eles passaram agora orando, fazendo confissão e adorando ao Senhor. Ah, meu Deus! Um verdadeiro avivamento gera prazer em nosso coração em estar na presença do Senhor. Não é aquele negócio corriqueiro que a gente quer contar os minutos para ir embora, para ir para frente da televisão, para ir mexer no celular. Não! Tem prazer em ficar na casa do Senhor. Tem prazer em estar com a Bíblia Sagrada durante 3 horas, lendo, estudando, entendendo, recebendo da parte de Deus. Isto é um verdadeiro avivamento. E aqui o texto traz a confissão do seu pecado, o que levou eles a estarem naquele estado. Eles vão demonstrar ao longo de todo esse capítulo que tudo aquilo que Deus fez foi por causa dos seus pecados. Eles reconhecem que agora eles estão em miséria, que agora eles estão em sofrimento, em servidão, por causa dos seus pecados. Isso nós podemos contemplar aqui a partir do versículo 36, quando o texto diz: eis que hoje somos servos, e até na terra que deste os nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. O versículo 38 diz: e com tudo isso, fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, diante de tudo aquilo, eles renovaram a sua aliança com o Senhor. Ei, tem momentos em nossa vida que nós estamos tão dispersos, tão distantes, que nós precisamos ser novamente impactados com a palavra de Deus e precisamos renovar as nossas alianças com o Senhor. Que nós possamos hoje olhar para a nossa vida e nos encontrar em relação à palavra de Deus, como nós estamos, como está o Senhor e como estamos nós. Será que nós estamos, bem diante do Senhor? Ou é necessário nós sermos impactados com a sua palavra e recebermos um avivamento e voltarmos para o Senhor e termos desejo e prazer na sua presença, ter desejo de fazer uma nova aliança com Ele? Que o Senhor possa gerar em nós uma vida que a cada dia reconhece a pessoa de Deus e quem nós somos diante dele, porque Deus é Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele é Deus em qualquer circunstância, e nós somos aqueles que dependem dele, da sua ação, do seu mover, da sua misericórdia, e Ele está sempre disposto a nos atender. Todas as vezes que nos voltarmos para Ele, Ele estará de braços abertos, como estava naquela cruz, para nos receber. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que em nome do Senhor Jesus, você seja alguém avivado,
avivada pela palavra de Deus, conforme era o povo de Israel nos dias de Neemias, durante a reconstrução da cidade de Jerusalém. Que a sua vida seja reconstruída e transformada pelo poder de Deus. Amém? Obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando. E abençoe alguém. Compartilhe. Amém? Deus seja contigo. Em nome de Jesus.